Nosso assunto agora é um jogo entre ponteiros no Brasileirão. Botafogo recebeu o Atlético Paranaense. Que coisa maluca o Furacão. De novo estava vencendo, assumindo a ponta para tomar um golzinho no final, dessa vez contra... Primeiro foi com o Flamengo no fim de semana, agora contra outro time carioca, o Botafogo. Vamos com Cícero Melo num balanço da partida. Olá, fã de esportes. Botafogo e Atlético Paranaense abriram a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos para um público de 20 mil torcedores. Um confronto de dois times no G4, o Botafogo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, e o Atlético Paranaense na 4ª colocação. Aos 26 minutos, aconteceu um único lance de destaque e de perigo no primeiro tempo. Quase um golaço de Fernandinho, que próximo do meio de campo tentou encobrir o goleiro John, que estava muito adiantado. O goleiro se recuperou e com um tapinha evitou o gol do Atlético Paranaense. Aos 7 minutos do segundo tempo, o clube paranaense abriu o placar. No cruzamento de Coelho da direita, Mastriani ganhou de Bastos e concluiu para as redes. 4º gol dele no Campeonato Brasileiro e 1-0 para o Atlético Paranaense. Assim que o gol saiu, o técnico Arthur Jorge chamou o atacante Luiz Henrique, que estava no banco de reservas, e o colocou no lugar do volante Danilo Barbosa. Mas só aos 53 minutos, nos acréscimos, na última bola do jogo, o Botafogo chegou ao gol de empate. Na cobrança do escanteio da esquerda, o zagueiro Bastos apareceu e de cabeça colocou no fundo das redes para deixar tudo igual no marcador. 3º gol dele com a camisa alvinegra. Final, Botafogo, ainda líder do Campeonato Brasileiro, 1, Atlético Paranaense, também 1. O facto aqui é que nós podemos analisar o jogo por aquilo que é o resultado. E o resultado é um ponto mais somado naquilo que é o nosso percurso. Num jogo difícil, que nós também perspectivamos que assim fosse. Tivemos pela frente um adversário que tem qualidade, que acaba por ter uma forma de jogar em que se sente confortável mesmo não tendo bola, uma equipa que procura defender em zonas mais baixas, aproveitando transição e erro do adversário. Era um jogo que nós precisávamos ter um bocadinho mais de paciência. Eu pedi isso aos jogadores no início quando falei com eles antes do jogo, porque precisávamos dessa paciência para conseguir circular de um lado ao outro, conseguir encontrar os espaços, conseguir quebrar e desmontar aquilo que era a sua organização do Atlético. Tivemos alguns momentos em que isso foi possível. Cometemos um erro em que sofremos o golo. Ficámos ainda mais ansiosos, mas como disse bem, aquilo que registro depois é a busca do resultado, de conseguirmos, mesmo no último lance do jogo, conseguir resgatar um ponto. E foi muito importante esse ponto, né? Um Botafogo que tantas vezes viu Vitória ir embora no final do ano passado, naquela derrocada de Campeonato Brasileiro, e agora consegue, no último lance, esse empate importante. E aí o Atlético Paranaense é o contrário, né? Porque contra o Flamengo aos 99, contra o Botafogo aos 98, levando esse empate. André, qual é a importância de um gol como esse, no finalzinho, conseguindo tirar o Botafogo de uma derrota em casa para o seu torcedor em uma torcida que ainda é traumatizada com o ano passado? Principalmente pensando em como foi o jogo, é um ponto que eu imagino que as pessoas que foram ao Newton Santos não achavam que iam ver. Exato. Porque o Atlético Paranaense dominou o Botafogo no jogo de hoje e que não seja, do ponto de vista do Atlético, uma moda que está começando a pegar, mas é o 2º gol de cabeça, de escanteio cobrado, nos acréscimos, que o Atlético leva consecutivamente, desperdiçando um total de 4 pontos. Foi assim contra o Flamengo em Curitiba no fim de semana, e hoje contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Pontos diretos para a liderança, né? Isso. Mas claro, o empate para o Atlético fora de casa não é um resultado desprezível, lógico que não, especialmente chegou para enfrentar o líder do campeonato, mas o jogo que o Atlético fez, do ponto de vista defensivo, marcações individuais, a maneira como o Atlético se preparou para não permitir que o Botafogo jogasse a seu modo, sem antijogo, sem faltinha. O Cuca é um treinador que gosta muito dessas perseguições. Sim. E hoje foi um jogo em que o
o sistema de marcação do Atlético Paranaense apareceu em toda a sua plenitude. Independentemente das pessoas acharem que é legal marcar individual ou não, é melhor você ser moderno, entre aspas, e trabalhar defensivamente de uma outra forma. Esse treinador sempre trabalha assim. Seus times têm essa característica. Isso é uma coisa boa no futebol. Times jogarem o futebol, times conseguirem interpretar o futebol que o seu treinador carrega dentro de si e propõe e treina para que esse futebol apareça. Então, escapa uma vitória do Atlético Paranaense no Rio de Janeiro hoje, depois do time ter jogado quase que impecavelmente. Conseguido o gol, numa boa jogada, numa boa ação do Mastriani dentro da área, e no finalzinho, num escanteio cobrado, não houve nada de errado, o goleiro do Botafogo estava na área para tentar fazer o gol. Ele cai, talvez isso tenha causado uma desconcentração na defesa do Atlético, porque sobra o Bastos sozinho para cabecear no canto e fazer o gol que determinou o empate. Mas um jogo interessante, é claro, a gente não está acompanhando os jogos que começaram depois, mas eu me arrisco a dizer que esse foi o principal jogo jogado em termos de futebol mesmo, da rodada do Campeonato Brasileiro nessa quarta. Jogo agitado de um Atlético que experimenta em 24 que o Botafogo sofreu no fim de 23 de gols nos acréscimos. Queria que você falasse um pouquinho do jogo e pegando o que esse jogo representa nessa luta lá em cima, desses dois times realmente mostrando que querem brigar pelo título. Especialmente numa rodada em que vai ter Flamengo e Bahia também, né? Amanhã tem Flamengo e Bahia, então 4 dos melhores times do campeonato, não só em pontuação, mas em nível de rendimento também, se enfrentando simultaneamente, né, na mesma rodada. Concordo com o André, o Furacão foi melhor do que o Botafogo durante o jogo, estratégia muito bem traçada, com muita doação dos homens de lado de campo, né, o Coelho baixando muito como um ala pela esquerda, com o Esquivel jogando como um terceiro zagueiro, o Nicão sem bola, fechando muito por dentro para bater com o volante, muita aplicação mesmo, Fernandinho, um leão no meio campo, em alguns momentos um pouco mais forte do que precisava sem bola, batendo um pouco mais duro, mas com a bola, um jogador raro no futebol brasileiro, o que o Fernandinho faz com bola, ele quase fez um gol do meio campo hoje por cobertura, que maravilhoso, o John conseguiu voltar e espalmar, o Eric também numa intensidade muito alta, então foi um Atlético Paranaense muito aplicado. Um Botafogo que começou muito forte, os primeiros 15 minutos o Botafogo empurrou o Atlético para trás e dava a entender que poderia, com a sua verticalidade, a sua agressividade, movimentação do Júnior Santos com o Eduardo, com o Oscar Romero, conseguia agredir, mas passado o primeiro momento, o Atlético encaixou o jogo e foi aos pouquinhos irritando o Botafogo, tirando a tranquilidade do Botafogo e encontrando espaço para ele, Atlético, jogar. Lembrando que o Furacão estava sem o Cuca e sem o Cuquinha. Os dois foram expulsos contra o Flamengo, o Daniel Cerqueira e o Juca, né, era quem estavam tomando as decisões ali à beira do campo pelo Furacão. Não seria injusto, né, a gente falou sobre justiça na vitória do Juventude e do Cuiabá, sobre Vasco e São Paulo, não seria injusto o Atlético Paranaense vencer, mas o Botafogo manteve a sua luta até o final, o Arthur Jorge foi colocando os jogadores diferentes, começou com 3 volantes para 3 atacantes, no decorrer do segundo tempo ele voltou para aquele desenho original dele, com 2 volantes e 4 atacantes, e no fim acabou sendo premiado pelo esforço em um empate que é importante para o Botafogo e que para o Furacão, olhando isoladamente um jogo fora de casa contra o Botafogo, não é ruim empatar. Olhando o que foi o jogo e olhando o momento do campeonato, o Furacão lamenta. Porque poderia ter vencido cruel, o jogo, né? Levar o empate ali no último lance é sempre muito cruel. A gente tem uns números do Bastos, que fase boa vive o Bastos. Vamos mostrar então o zagueiro do Botafogo, nos últimos 3 jogos, tá? Ele foi titular, 207 ações com bola, 2 gols, uma vitória garantida com o gol e duelos aéreos vencidos, 8. E o ranking no time, ele é o primeiro ali em tudo. Marcou o gol também de empate contra o Atlético Paranaense e aquele gol contra o Fluminense também. Ele encontrou o espaço dele no time, porque ele não era o titular, né? O Walter foi contratado para jogar, o Alexander Barbosa também veio para jogar, o Botafogo tirou o Pablo do Flamengo, que era um zagueiro com cartaz para jogar, mas o Bastos encontrou seu espaço e hoje forma uma dupla de muita força, de muita segurança com o Lucas Alter. Ele chega no final do ano passado, André, e todo mundo se questionando, mas e aí, o Bastos, será que ele vai ajudar realmente esse time? E agora ele começa a provar isso. É importante para ele o gol, porque o resultado é meio inesperado, mas
salva, de certo modo, a noite do Botafogo, posição na tabela, e era ele no lance com o Mastriani, né? E aí não tenha sido uma falha, mas o papel primordial dele é evitar o gol do Mastriani. Ele vai lá na frente junto com o goleiro e a bola o procura dentro da área, ele cabeceia muito bem no canto e deixa a sua contribuição. Um ótimo momento, uma ótima noite para ele.